E aí, pessoal, todos bem? Boa noite a todos. A gente vai aguardar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Bom, então vamos lá, vocês me ouvem bem? Maravilha, então, gente. Então, hoje é o último dia. Como hoje tem Libertadores, né? Então, a gente vai liberar aí os palmeirenses, os flamenguistas, e me liberar também para assistir um jogo, tomar uma cervejinha. Então, a gente vai ser mais breve. Prometo a gente não passar aí, talvez 50 minutos no máximo. E hoje é com o professor David. E aí, no final, eu volto para dar os avisos do certificado. Vou mandar o link do certificado aqui no chat. E também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Uma boa aula a todos. David, palavra contigo. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela. Já está aparecendo minha tela? Sim. Beleza. Bom, hoje a apresentação é mais voltada para a gente explicar um pouco qual é o intuito desse projeto, Engenheiro de Torres, né? E então, a primeira pergunta que a gente coloca, que é o que a gente vai tentar esclarecer no dia de hoje, é o que é ser um engenheiro de torres, né? E eu retorno com uma pergunta para vocês. Quem aqui que está participando já trabalha com torres atualmente? Pode mandar ali no chat, falando, eu trabalho, eu não trabalho, pra gente ter uma ideia. O Eduardo trabalha, Matheus também, Márcio, Graciele também, Graciele, buscar conhecimento, da área administrativa. Então, assim, o que eu costumo dizer, quem trabalha com torres, seja de telecom ou torres de energia, só sai do mercado se for por vontade própria, porque é um mercado que constantemente está aquecido. Se você tem um bom networking, facilmente você tem contatos e consegue trabalho na área. Até para as outras turmas, no grupo sempre tem, tanto para ter um, para ter dois, tem as indicações, tem os contatos que acontecem, as pessoas que estão procurando, seja para contratar ou seja para trabalhar. Então acaba sendo bem rápido isso. O Vitor falou, trabalho com linhas de transmissão, acaba que trabalho com torres indiretamente. Perfeito. Então, a apresentação hoje é justamente para a gente discutir um pouco a respeito dessas áreas de atuação, quais são as principais atividades profissionais e a demanda em mercado de trabalho, seja aqui no Brasil quanto no exterior. Então,
o que são as torres? A gente teve a aula do Clóvis, ele já entrou no detalhe muito mais aprofundado do que eu, né? Então, ele explicou a diferença das torres, seja torre de energia, torre de telecomunicação, explicou também quais são as funções de cada uma dessas torres. Então, a gente tem o setor de energia, que são basicamente as linhas de transmissão para transporte de energia elétrica, e também as torres de sustentação para a turbina eólica. A gente tem um volume de torres muito grande, né? Normalmente as linhas possuem várias torres. O Clóvis falou as quantidades, tudo certinho, né? Então, sempre tem trabalho na área do setor de energia. A gente também tem o setor de telecomunicações, então, infraestrutura de comunicação para telefonia móvel acaba sendo o principal, o maior volume, mas a gente não pode esquecer de torres de radiodifusão, então, voltadas para rádio, TV, que são projetos bastante interessantes, são projetos mais específicos, e isso também acaba sendo uma área de atuação bastante interessante para o engenheiro de torres. Hoje, aqui no escritório, o foco do nosso trabalho são torres de rádio e TV. Então, são projetos que não são padronizados, não existem duas torres iguais, diferente das torres de energia, que normalmente são padronizadas, e as torres de telecom, que existe uma tentativa de padronização por famílias, para facilitar tanto a questão comercial quanto a utilização, né, das operadoras ou das shares. Para as torres de radiodifusão, cada torre acaba sendo uma torre de acordo com a necessidade do cliente. São orçamentos diferentes, né? Enquanto as empresas de telefonia, elas têm um orçamento muito maior do que as emissoras de rádio e TV. Então, para essas torres, muitas vezes a gente acaba gastando mais tempo no projeto, tentando reduzir peso, já que isso vai trazer uma diferença no custo, do custo no final. Nós temos também outras áreas, então, ambientais, torres para coleta de dados meteorológicos. O Clóvis apresentou essa torre, né, que é a Ato Tower, é a maior torre estaiada do Brasil, a maior torre do Brasil. E também existem uma série de torres de medição. Então, aqui é até uma imagem interessante, que a gente tem a base da torre do aerogerador, e aqui a gente tem uma torre estaiada com base bastante reduzida. Então, eles instalam essa torre de medição meteorológica para validar os dados e dar seguimento com a implantação de um sistema, um parque eólico maior. Então, normalmente eles instalam 2 a 3 torres estaiadas, são torres bem simples, né? E, posteriormente, eles fazem a validação dos dados, principalmente do vento, né? Da velocidade média do vento. Eles definem se é viável ou não a instalação da torre do parque eólico. Aqui provavelmente já foi feita essa análise, porque eles estão aproveitando a fundação, né? Não faria sentido construir uma fundação desse porte para uma torre estaiada desse tamanho. Então, provavelmente eles já sabem que vale o investimento, mas construíram uma torre aqui para certamente buscar mais dados. Existem outras áreas, então, mineração e petróleo. Aqui tem uma plataforma de petróleo, e a gente tem aqui uma torre autoportante, tem uma série de antenas que fazem a comunicação, e a parte de mineração. Como esses pontos de mineração normalmente ficam muito afastados, eles têm uma dificuldade tanto de comunicação, seja de internet ou de celular, quanto a própria comunicação dos equipamentos, né? Diversos caminhões e outros equipamentos trabalham de forma remota. Então, não necessariamente vai ter um motorista de um caminhão que está aqui controlando esse caminhão. Às vezes ele está no escritório com um joystick controlando esse caminhão, então é importante ter o nível de estabilidade do sinal muito alto, né? Não pode ter nenhuma queda, senão você acaba tendo problemas de comunicação. Então, acaba existindo esse tipo de torres, né? Aqui no escritório a gente já fez 2 projetos para esse tipo de torres, né? Então é um ponto também interessante. Então, quais são as principais atividades profissionais do engenheiro de torres? Eu acho que o primeiro que a gente pensa, sim, seria o projeto e o cálculo estrutural, né? Então, seja desenvolvimento de projetos de estruturas novas, reforços ou ampliações, seja o projeto da estrutura vertical, né, o EV que a gente fala, ou das fundações, otimização de projetos existentes, visando a necessidade do cliente, ou atendimento a alterações normativas. Desculpa.
Então, muitas vezes a gente tem que desenvolver o projeto do zero. A gente fez um projeto de uma torre de 140 metros no ano passado, não existia família, não existia nada, a gente partiu do zero. Com as alterações de carregamento que muitas vezes acontecem, a gente precisa pensar em reforços, partindo de uma premissa que em um primeiro momento a torre foi bem dimensionada, e a gente faria um reforço. Em alguns casos, a torre já é mal concebida nesse primeiro momento. Existem diversos profissionais que calculam torre que não têm o conhecimento necessário. Quando a gente faz análise e percebe isso, a gente acaba sugerindo o reforço para corrigir esses problemas e evitar qualquer risco para o cliente, né? E temos também as ampliações. Então, aqui tem um exemplo de uma torre de 60 metros. Às vezes, essa torre pode estar completamente ocupada, ou então seja a necessidade do cliente de instalar mais uma antena aqui no topo. A gente pode fazer o aumento da torre, claro que verificando a torre integral, né? E tornando, assim, apta a instalação do cliente. Então, o projeto, tanto da estrutura quanto da fundação, a gente analisa, né? É o ideal a gente analisar. E outro fator é a otimização e adequação de projetos já existentes. Então, quando você pega as famílias, muitas vezes elas já têm um peso específico. Dependendo, você consegue gastar mais tempo no projeto e tentar adequar esse projeto para reduzir peso, tentar utilizar o material que está em estoque e foi adquirido por um valor mais baixo. Então, assim, a gente sempre pensa muito no peso, mas muitas vezes o peso não está relacionado ao valor. Então, às vezes acontece de uma empresa, de um fabricante. Vamos pensar que essa torre aqui tem um montante de 6 polegadas por meia. Ele consegue comprar um lote de 5 polegadas por 3 oitavos com valor super baixo. Compensaria pensar em utilizar 5 por 3 oitavos, fazer um perfil duplado aqui, e ele vai ter uma otimização final do custo. Isso para grandes repetições e grandes lotes, essa otimização é bastante importante, tá? Então, outra parte das atividades profissionais é a consultoria e laudos técnicos, estudo de viabilidade para instalação de novas estruturas, emissão de laudos sobre a segurança e estabilidade estrutural, projeto de reforço visando acréscimo de capacidade ou atendimento às normas vigentes. Então, muitas vezes acontece de um cliente entrar em contato e falar, olha, quero instalar uma torre aqui de 80 metros, mas meu terreno é de 3 por 3 e quero uma torre autoportante. Então, assim, você já percebe que não tem uma viabilidade técnica para fazer essa instalação. Então, começa com essa consultoria, né? Muitas vezes o cliente, normalmente na área de telecom, é o que eu posso falar com mais propriedade, que é o nosso foco aqui. Eles têm um engenheiro de telecom que está trabalhando com as antenas, e ele precisa de um engenheiro de estruturas para fazer a verificação e análise da torre. Então, o engenheiro de telecom ele vai passar qual que é o equipamento que ele vai querer instalar, vai informar, por exemplo, um AEV, e vai falar qual que é a altura ideal para transmissão. Para FM, TV, quanto mais alto o equipamento, melhor para a transmissão de dados. Ele consegue atingir uma região maior. Para rádio AM, a altura não é tão importante. Então, não é normalmente o foco do pessoal de AM. Então, a gente trabalha fazendo esse estudo de viabilidade. Esse exemplo aqui é uma torre que fica no topo de um prédio da Paulista. Ela passou por uma ampliação. Então, a gente foi conversando, engenheiro de estruturas com engenheiro de telecom e o fabricante da antena, até encontrar a altura máxima viável para a estrutura no topo do prédio. A gente teve aqui, o limitante aqui foram os pilares de concreto, para que a gente tivesse o melhor investimento. Todo o investimento, principalmente de antena e equipamento, é muito alto. Então, às vezes, o investimento da torre acaba sendo muito baixo comparado com os outros investimentos. Então, a gente trabalha no estudo de viabilidade. Muitas vezes o cliente já tem uma ideia, só que isso acaba não sendo viável, seja economicamente ou tecnicamente. Então é importante a gente trabalhar desde o começo com essa parte de consultoria. Isso faz com que ele ganhe tempo e tenha um custo mais baixo ao longo de todo o processo. Emissão de laudos sobre a segurança e estabilidade estrutural. Então é importante o cliente ter essa noção da situação da torre dele, né? Eu atendo algumas emissoras que toda vez que tem alteração de carga, eles pedem um laudo, pedem atualização de laudo para eu fazer a verificação e ver que não tem nenhuma diferença.
Então, a gente faz a vistoria em campo, verifica se não teve nenhum problema de patologia e emite um novo laudo. Essa torre já fiz 8 laudos, em 4, 5 anos. Então, é uma preocupação que o cliente tem de saber que a instalação dele está segura e não está correndo nenhum risco. Projeto de reforço visando o acréscimo de capacidade. Então, isso daqui acaba sendo o mais comum. Desculpa. Então, às vezes o cliente tem alguns equipamentos, ele quer aumentar a quantidade de equipamentos ou o AEV, ele pede esse projeto, ele contrata primeiro um laudo, né? E a gente faz depois, posteriormente, o projeto de reforço. Entra também a parte da inspeção, avaliação da integridade estrutural das torres existentes, visando a verificação de manifestações patológicas e projetos de recuperação. Aqui, para ter uma ideia, é uma das colunas de uma torre, então dá para perceber que quase já não tem mais seção transversal, o que era uma cantoneira virou uma chapa aqui. Então, essas inspeções, elas são muito importantes, principalmente para regiões que têm alta corrosividade. Aqui, mesmo caso, então, as peças foram mapeadas para posteriormente trocar. Então, entra nessa parte de inspeção. É importante o engenheiro que está trabalhando nesse projeto, se ele tem dois casos, tem esse caso à esquerda e esse caso à direita, saber qual que ele vai priorizar em tratar. Claro que os dois são problemas de corrosão, mas esse aqui é muito mais crítico do que o lado direito. Talvez a gente tenha um problema de perda de seção aqui, mas a perda de seção para um elemento desse que é um elemento redundante, ele não é tão crítico igual um montante. Então, todo esse cuidado na inspeção, seja o engenheiro que está realizando ou a equipe dele, é importante que tenha esse treinamento. Então, agora falando um pouco de demanda, né? Demanda e mercado de trabalho, o panorama nacional. Expansão de redes de telecomunicação devido ao 5G, investimentos em energia renovável como turbinas eólicas e painéis solares, e modernização da infraestrutura elétrica. Então, a gente tem aqui a expansão de redes de 5G. Nos próximos slides tem um detalhe mostrando como anda esse processo. Ele continua caminhando, mas ele caminha de forma lenta, né? E isso faz com que a gente tenha bastante trabalho na área de verificação das torres, de troca de equipamentos, de manutenção. A parte de energia renovável também é algo que vem crescendo nos últimos anos, ele até parou um pouco, mas sempre está em foco. Isso aqui na Europa é muito forte. E modernização da infraestrutura elétrica, né? Então, aqui a gente tem algumas linhas, né, alguns sistemas de linha de transmissão planejados. Aqui tem, de acordo com os KVs, né, as linhas. Todas essas linhas são planejadas. Se você entrar nesse site aqui, você consegue separar certinho e ver. Então, imagina a quantidade de torres que a gente tem ao longo dessas linhas. É uma quantidade muito grande. Essas torres vão precisar de projetos. Caso já existam os projetos, compensa pensar em fazer uma otimização. Muitas vezes as empresas que vencem os leilões, elas fazem essas otimizações e isso acaba gerando bastante trabalho para a gente. Aqui tem a presença de telefonia móvel, tecnologia mais avançada presente no município. Então, o laranja é o 5G, o azul é o 4G, o verde é o 3G. Eu atualizei essa apresentação essa semana, e a última que eu tinha feito foi em maio do ano passado. Aí eu até mantive as duas, justamente para a gente perceber a evolução. A gente percebe que tem uma concentração maior da cor laranja, né, do 5G, assim, próximo às maiores capitais, mas se for pegar o norte, até mesmo o nordeste, né, essa parte mais do sertão, a gente percebe que a evolução é mais lenta, né? Então, a tendência é o que aconteceu no passado, 3G virou 4G, 4G vira 5G. E a gente já começa também a discutir a respeito do 6G. Aqui a gente tem a evolução do número de municípios. A gente tem, aqui falando do 4G, 5.570 municípios, que é o que ele leva em consideração nessa conta, que é o total, né? Segundo essa verificação da Anatel, são duas operadoras
assim, que tem a maior quantidade. Na verdade, a TIM tem a maior concentração e as outras estão um pouco abaixo. Então, a gente tem esse gap, né? Até chegar, por exemplo, a Claro aqui consta 4.802. Faltam pelo menos 700 municípios para chegar à tecnologia 4G. A gente não está nem falando da 5G. Para 5G, tá vendo que o processo é mais lento, né? Pensando em 5.570 municípios, ainda está distante desse valor. Então, indica que tem um potencial muito grande para essas novas implantações. Desculpa. Hoje a gente sabe que o principal uso do celular é a rede móvel, né? São os dados. Então, o 5G, o consumo de dados é muito maior e isso acaba sendo bastante interessante para a operadora. Já começa essa discussão do 6G, né? A China tem evoluído bastante nesse aspecto, né? No Brasil ainda não existe, ainda não foi definido exatamente como é que vai ser essa tecnologia, mas a gente sabe que depois que entrar o 6G, começa a corrida também do 6G, ainda vai existir um residual para o 4G, e essas torres, elas precisam existir, precisam de análise. Agora, falando um pouco do cenário internacional, a gente tem o crescimento de infraestruturas em países em desenvolvimento, especialmente na África e Ásia. A África é bastante interessante, a gente já desenvolveu vários projetos para ele, seja com base no Eurocode ou até mesmo com base na norma brasileira de estruturas metálicas. Vem acontecendo esse crescimento, né? Muitas multinacionais, elas se instalam na países da África, seja Angola, África do Sul, e vão buscando fazer esse desenvolvimento de infraestrutura. Expansão das redes de comunicação em áreas remotas e rurais, foco em soluções de energia limpa na Europa e América do Norte. Então, em Portugal, onde eu trabalhei durante 2 anos praticamente, era bastante forte essa questão de energia eólica. Aqui tem um gráfico da disponibilidade do 5G para alguns países. Então, às vezes a gente pensa, não, o Brasil tem só 1.000 municípios, tá devagar, né? Se fosse em outros países, seria mais evoluído. Esse gráfico aqui, ele está um pouco desatualizado, é o mais recente que eu encontrei, mas desde o ano passado, quando eu fiz essa apresentação, eu verifiquei no site, não teve nenhuma atualização. Então, é esperado que os valores estejam mais evoluídos. Mas se a gente pegar como efeito comparativo, a gente percebe que a China tinha uma evolução muito grande, a Coreia do Sul, 91%, mas os outros países também estavam começando, né? Nos Estados Unidos, 76% de alcance do 5G, Itália, 42%. Nessa época aqui, o Brasil estava com 9%. A gente sabe que já está maior, que tem 1.800 municípios, né? Então, assim, pensando no cenário internacional, a gente tem alunos tanto da turma 1 quanto da turma 2 que moram fora e fazem o curso da engenharia de torres, e é de conhecimento que é uma área que necessita profissionais no mundo inteiro, de tanto que eles contratam profissionais de fora para mudar para o país, para ter essa mão de obra, ou contratam os projetos de fora por não ter essa especificidade no próprio país. Bom, o que eu tinha que apresentar dessa apresentação basicamente era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Eduardo falou, atuo nesses projetos de mineração, IoT e sistemas autônomos. Então, o Eduardo já deve ter percebido que em alguns casos acaba precisando das torres para conseguir fazer com que o sinal chegue, né? O Lucas, já trabalhei com reforço de torre, mas hoje em dia trabalho com projetos de estruturas industriais. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Trabalhei montando torres.
Não é um trabalho muito fácil, né? No norte todo. É muito importante ter essa troca entre a equipe que monta com quem faz o projeto, né? Às vezes quem faz o projeto não tem noção, assim, do que vai chegar em campo, né? O que eu costumo dizer. Às vezes a gente faz o desenho de uma peça aqui e a peça na tela do computador é pequena. Você vai ver a peça em fábrica, é gigante, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, seja ter uma noção um pouco do que vai ser montado, quanto também que, às vezes, a economia de peso não justifica um retrabalho em campo. Para vocês terem uma ideia, teve um projeto que a gente calculou aqui no ano passado, numa torre de 110 metros, a gente não detalhou, a gente só fez o projeto básico. O fabricante, ele detalhou a torre inteira, considerando montantes, né, as colunas com 12 metros de altura, de comprimento. Essa torre, para montar, o Zilisnaldo pode falar, imagina montar uma torre com 12 metros de comprimento nos montantes. Então, assim, demorou mais do que o dobro de tempo, que as peças eram enormes, super pesadas, e isso, assim, não justifica a economia que ele teve por conta da redução das talas. Então, assim, reduzir 5% do peso e gastar o dobro de tempo em campo não faz sentido, né? Necessário plano de rig na mente de Torres? Obrigado. Então, depende muito do que você está fazendo. É importante você ter um plano de montagem, né? Imagina, assim, essa equipe que foi montar essa torre com montantes de 12 metros, como que ele vai fazer o içamento dessa peça? Como que ele vai posicionar, né? Então, é importante ter isso, principalmente quando a gente faz içamento para topo de prédio. Isso acaba sendo um pouco mais rigoroso. Mas para essas torres que são montadas em local mais isolado, não tem tanto essa exigência. É importante ter a informação para quem for montar, ter o mínimo de base para conseguir fazer essa montagem, né? É, tive que adequar algumas peças em loco. Isso é complicado. Existe projeto em BIM para a torre? Sim, existe projeto em BIM. Tem várias linhas de BIM, né? Assim, vai desde o mais simples até o mais avançado. Mas hoje em dia, assim, não trabalhar com o BIM para qualquer projeto de estrutura metálica não faz sentido. Hoje aqui no escritório, todos os projetos que a gente faz de torre saem em BIM, saem em 3D, os arquivos CAM, para evitar qualquer tipo de problema, né? Não sei se você quer falar, Daniel, eu continuo respondendo as perguntas. Eu acho que tá interessante. Pode ir perguntando, gente. Aí eu já falo. Sou engenheiro mecânico, posso atuar nesse setor? Pode. Tem até uma certa dúvida dos clientes que a estrutura metálica não pode ser engenheiro civil, tem que ser engenheiro mecânico. Aí tem essa discussão, tem no CREA, se você entrar no site do CREA, você consegue ver qual que é a atribuição de cada um dos engenheiros. Os dois engenheiros, tanto mecânico quanto civil, podem trabalhar na área de estruturas de torre. O projeto que estou agora serão 50 torres novas e 36 a reforçar ao longo da rodovia. Essas 50 torres, Eduardo, são iguais ou são diferentes? Qual software BIM você utiliza ou disponíveis no mercado? Eu utilizo, tem vários softwares, né? Mas eu utilizo o Tecnometal ou 4D, que é um software que tem um custo relativamente baixo, né? E tem um bom resultado. O Tecla também é um bom software para detalhamento, mas o investimento dele é mais alto. Qual software de dimensionamento você utiliza? Assim, tem uma série de softwares. Eu acho que o importante é a gente ter o conhecimento teórico para conseguir aplicar o software que para a gente é melhor. No curso da engenharia de torre, a gente trabalha com o CIA, né? A gente tem um módulo dedicado ao CIA de modelagem da torre, de, de aplicabilidade do CIA. Mas, por exemplo, no módulo de torres talhadas, que é o módulo que eu passo, eu utilizo o Robô, que é o software que eu trabalho. Mas o aluno que tem o conceito teórico, ele vai conseguir. Ele trabalha com. Se o software tem a abrangência, né? Existe algum software, por exemplo, o CIP 3D, você não vai conseguir fazer análise não linear. Então, você não vai conseguir fazer.
não vai conseguir fazer a parte de torre estaiada, mas para uma torre autoportante você vai conseguir fazer. Essa modelagem BIM será vista no curso. Essa parte do BIM, ela é mais voltada para a parte de detalhamento. Então, assim, o que a gente aborda no curso vai ser, a gente vai fazer o modelo no CIA. Com o modelo do CIA, você consegue exportar os dados e utilizar, por exemplo, num Tecla ou outro software BIM para fazer o detalhamento. Eu engenheiro eletricista, mas atuo uns bons anos com linhas de transmissão. Conseguiria acompanhar o curso? Olha, eu não sei assim qual que é o seu conhecimento da parte de estabilidade das estruturas. Se você tem um pouco de ideia, de noção disso, você vai conseguir acompanhar. Porque assim, depois a gente vai entrar um pouco no e-book, a gente vai discutir as matérias, a gente começa com uma base para assim, para ter justamente a parte mais inicial e depois a gente vai aprofundando. A gente não vai começar, no primeiro módulo a gente vai calcular uma cantoneira. Não, a gente começa lá do princípio mesmo até chegar a isso. O Márcio falou que já tem, o CIP já tem. Eu não sabia que ele tinha, a versão que eu tenho, que eu comprei a licença é 2017, então muita coisa mudou. Mas eu não sei como é que funciona, se ele tem análise de cabo, e análise não linear. Na que eu tinha, ele não fazia isso. As antigas são Arrow de anos 80, tubulares. Entendi. Essas torres que vocês estão precisando reforçar, né? Interessante isso, Márcio. Eu vou depois pesquisar para entender como é que tá o CIP agora. Ele sempre me manda uma mensagem pedindo para atualizar, mas está há muitos anos sem atualizar, porque depois que eu passei a usar o robô, eu só uso o robô. Às vezes, quando tem alguma verificação mais específica, seja de uma viga, eu faço pelo CIP, mesmo o mais antigo, ele já me dá o norte. Alguém tem mais alguma dúvida? Existe alguma palavra-chave para encontrar empresas que trabalham com projetos de torres? Olha, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, de qual seria a palavra-chave. Eu acho que, assim, projeto de torres seria a principal palavra, mas... Você trabalha na área já, Antônio? Não. Assim, o que eu tentaria fazer tem várias empresas que podem trabalhar com torres. Pode ser o fabricante de estruturas, ou às vezes tem uma fábrica que na própria fábrica faz o projeto. Às vezes tem um escritório de engenharia, igual aqui, a gente não fabrica, mas a gente faz o projeto. Você tem as operadoras, muitas vezes elas não fabricam, não projetam, mas elas analisam as torres. Você tem as sharings, que são as empresas que compartilham as torres para as operadoras. Então, você provavelmente conseguiria encontrar trabalho nessas empresas que estão um pouco relacionadas com projetos. Muitas vezes, assim, igual eu mostrei na apresentação, a gente não trabalha fazendo o projeto exatamente, né? Às vezes a gente trabalha fazendo uma análise, uma verificação. Eu trabalhei na American Tower durante mais ou menos 5 anos. E lá eu não fiz nenhum projeto, assim, de torre para fabricação. Lá eu fazia somente a verificação. Então, depende um pouco dessa área. Ó, o Vitor falou algumas empresas aqui, ó, Brametal, Engetal, Sai, são empresas que fabricam e a maioria faz projeto. São as empresas da área de linhas de transmissão. Perfeito, essas empresas que o Vitor falou, elas têm escritório de engenharia interno. Em alguns casos, eles contratam terceiros para ajudar a desenvolver projeto, isso é bastante comum, né? Assim como aqui no escritório, quando a gente pega alguma coisa de concreto muito fora da curva, a gente também contrata outros escritórios para prestar consultoria para a gente. No curso, aborda análise de segunda ordem, estabilidade? Sim, abordamos. Principalmente no meu módulo de torres estaiadas. Postes de monitoramento ou postes para câmeras se classificam como torres? Então, eu acho que aí está mais uma questão de nomenclatura, sabe? A gente tem os módulos de mastros tubulares. Então, a gente tem o primeiro módulo que é mais voltado para poste, o segundo módulo que é um pouco mais voltado para rooftop.
acho que é mais uma questão de nomenclatura. Se você consegue calcular um poste para telecom, você vai conseguir calcular um poste para monitoramento ou poste para câmera. Aqui eu já fiz, era um poste de 15 metros, eu já fiz projeto de reforço que era um poste para câmera de monitoramento. Então os postes balançavam muito, teve até um que colapsou, aí depois que ele colapsou, eles entraram em contato e falaram, o que a gente pode fazer aqui para reforçar e melhorar isso. Um reforço foi simples, foi retirar a escada com guarda-corpo, que tinha um EV muito alto para o poste, remover uma plataforma de topo, que era gigante, tinha mais de 2 metros quadrados, e fazer um reforço no flange de base, né? Então, a gente consegue aplicar os conhecimentos que a gente tem no curso para trabalhar com esse tipo de estrutura. Mais alguma dúvida? Podem ir fazendo perguntas enquanto eu falo um pouco, gente. Eu já fui engenheiro de concessão, né? Em concessão rodoviária, a gente trabalha com todo tipo de estrutura metálica, concreto armado, né? Tudo que envolve a gente tem que conhecer e trabalhar. Por exemplo, este evento aí lá na CCR, eu cuidava da aprovação e contratação e CQP de projeto de todas as torres de faixa de domínio. Então, o que é a faixa de domínio? É tudo que está a 50 metros de cada lado de uma rodovia. Se está nessa faixa, a gestão é da concessionária, então eu tinha que aprovar CAPEX e aprovar reforços, ou às vezes até por pressão interna, verificar se era necessário reforço de diversas torres. Essa daí, por exemplo, ela foi uma demanda que nunca chegou para a gente, até bater um vento lá em Pinda que derrubou ela. Mas ela é um exemplo interessante que eu tive que chegar lá correndo de uma torre reticulada de cantoneira tradicional que foi feito um prolongamento com mastro tubular. Neste prolongamento com mastro tubular, que dá para ver melhor, o mastro tubular de acho que 8 metros, 6 metros, não lembro agora, ele caiu, né? Ele colapsou, ficou um pedaço grande da torre pendurado. Mas veja que você tem que ir lá, aí você tem que investigar qual que é o histórico. Geralmente não tem projeto, tá? Só para falar para você, você tem que fazer umas build. Aí vocês têm que modelar isso. Então, veja que o engenheiro polivalente, ele é um engenheiro que se dá muito bem na carreira. Então, eu era alguém muito requisitado dentro da CCR porque eu resolvia todo tipo de BO. E aqui a gente tem uma quantidade que eu demonstrei lá no relatório de parafusos que não comportava a flexão nessa flange, né? E, obviamente, bateu um vento lá de enorme, abriu o bico, quase caiu em cima da casa de equipamentos aqui, e esse prejuízo seria muito maior. E aí vem o pessoal do seguro, aí você tem que debater com o pessoal do seguro, e tudo isso vai te dando capacidade de carreira de entender e discutir múltiplos sistemas estruturais. Eu sofri uma pressão muito grande, porque a Engenheiro do Aço é a maior pós-graduação do país em estrutura metálica. E a gente, o pessoal perguntava, coloca torres lá dentro, coloca torres lá dentro. Só torres é um assunto muito delicado, muito particular, é um mercado à parte, então é um outro mundo. E aí a gente desenvolveu esse projeto, que é um projeto exclusivo, você não vai achar, pode dar um Google aí, talvez você ache 40 horas de torre em alguma pós-graduação de mecânicas, que é para inglês ver. Você não vai conseguir ver ligações, não vai conseguir ver massa tubular, não vai conseguir ver estaiadas, não vai conseguir ver. Você vai ver um pouquinho de vento e um pouquinho de. Você vai ver o que você viu aqui, neste final, nessa semana, né? Então a gente esgota. Aqui foi uma ligação metálica. Então eu coloquei. A gente tem 40 horas de ligações metálicas.
né? E a gente aborda isso em massa tubular também. Veja a complexidade e a abrangência deste assunto para a gente conseguir transitar na comunidade técnica, conseguindo resolver os diversos problemas que a gente encontra. E aí, olhando para o programa, e eu sei que aqui vai ter gente que é interessada em telecom, já trabalha em telecom, interessada em transmissão, já trabalha em transmissão. O centro de gravidade do projeto, ele está discretamente deslocado para telecom. Mas a gente também entra bastante em transmissão. O Evito vai fazer barulho aqui bem agora. E, além disso, a gente tem a única pós-graduação para engenheiro eletricista, tem um engenheiro eletricista aqui, de linha de transmissão. Então, quem se matricula na pós de Torres pode assistir gratuitamente às aulas de projeto e manutenção de linha de transmissão. Então, assim, é outro projeto exclusivo. A gente está, primeira turma tem 70 alunos, então é o único e o maior, e você vai ter aqui o acesso a conteúdos que você também não vai encontrar em nenhum outro lugar, feito pela comunidade técnica do setor de linhas de transmissão. Bom, a especialização em engenheiro de torres, ela tem uma ordem de método muito bem pensado, que já foi provado na engenharia do aço, já foi provado na engenharia de torre, na engenharia de pontes. A gente começa com introdução, a gente vem com ações, parte para o dimensionamento mais preliminar de reticulados, ver resistência dos materiais. A gente começa a entrar no assunto sem ansiedade, porque quando eu coloco para estudar torres em 40 horas, você vai pular etapas. Aqui é 21 meses, aqui é uma meia maratona, quem correu sabe como é que é, tem ritmo, tem cadência, tem controle, e como todos os projetos que eu coordeno, eu prefiro perder aluno que é ansioso do que não ter um projeto a longo prazo, que eu sei que ajuda a comunidade técnica, que vai chegar na 15ª turma, que nem está caminhando em Engenheiro do Aço. Então, a gente olha a massa tubular, lá no módulo 15 e 16, olha as ligações, a fundação rasa, profunda, aspecto geotécnico, dimensionamento estrutural da fundação de concreto armado, como é que você vai dimensionar e analisar radier, blocos, estacas. Tudo isso a gente entra aqui neste programa. Então, dito isto, todos estão convidados para saber mais. Eu vou mandar no grupo o contato da Soraya. Quem quiser entrar em contato com ela amanhã, pode mandar mensagem para ela, que é onde você tem informações de secretariado. Informações pedagógicas, tem o David, podem chamar a gente no WhatsApp lá também. E agora, o link do certificado, eu vou pegar aqui no WhatsApp e vou mandar lá no grupo. Espera aí. Acho que eu fechei aqui. Podem perguntando, gente. Pode ir perguntando. Estou pegando o link aqui. Deu uma travadinha aqui. Espera aí, pessoal. Ô, David, eu vou te mandar no WhatsApp. Manda aqui no grupo que meu WhatsApp travou. O David vai mandar aqui no grupo o link do certificado. Ele fica aberto até amanhã, 11 horas. Então, solicita hoje, tá? Um formulário que você preenche.
E aí, tem feriado vindo aí, né, pessoal? Então, até sexta-feira que vem, a gente emite e vai para o e-mail que você vai informar no formulário. O David mandou o link aí agora. Entra aí, entrou, abriu, dá um joinha aqui para saber que está tudo certo. Beleza, vou pegar o link agora e vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Semana das Torres. Mandei agora no grupo do WhatsApp o link do certificado. Lembrando, fica aberto até amanhã às 14 horas, então já solicite o seu certificado para você receber no seu e-mail até semana que vem. Gravação e material didático que a gente compartilhou aqui nessa semana, somente para os alunos, porque a gente tem que colocar na plataforma educacional, hospedar em algum lugar, então toda essa infraestrutura é benefício somente dos alunos. E o Márcio está perguntando aqui, mais uma dúvida, sendo engenheiro, terei dificuldades nas matérias de fundação de concreto armado, mas falando de engenheiro mecânico. Não, eu gosto de falar lá na pós de metálicas também que o engenheiro mecânico ele tem mais familiaridade com aço do que o civil. Mas o concreto armado, gente, é aço e concreto. Obviamente, talvez você tenha que... a gente toma o cuidado de tratar o tema sabendo que tem engenheiros mecânicos na turma também, mas você consegue absorver ali os conteúdos que a gente vai passar, mesmo sendo engenheiro mecânico também, tá? Pode ficar tranquilo. Só complementando, como são 3 módulos, o primeiro módulo é justamente de análise geotécnica. Então, a ideia é que você pegue uma sondagem, olhe para a sondagem e fala, olha, esse aqui é mais para um radier, esse aqui é mais para uma estaca. E os próximos 2 módulos é justamente a parte do cálculo do concreto armado. E para a fundação, assim, para as fundações mais comuns para a torre, não tem nada muito absurdo, né? Exato. E alguém perguntou aqui, acho que sobre valor. Eu não tenho informação de valor, que a gente é coordenador pedagógico, mas a Soraya, que eu vou mandar no grupo agora o contato dela, ela dá todas as informações de investimento e também matrícula. E começa mês que vem, tá? Vou mandar o calendário. Vou mandar o e-book do curso lá no grupo e vou mandar o calendário também e o contato da Soraya. Começa mês que vem a turma 3. Em relação a torres de transmissão, vocês já tiveram pegamentos de neve, principalmente o efeito galope que se dá após a formação de gelo nos cabos. Isso é abordado na pós ou tem algum material dele? Sim, a gente fala do efeito. O professor Carlos, que é o professor de torres de transmissão, ele entra um pouco nesse assunto. Ele não se aprofunda tanto, já que a gente está falando principalmente das torres aqui no Brasil, mas ele pode te dar um direcionamento quando chegar no módulo dele. As turmas, principalmente para esses módulos que são mais de aplicação, sempre surge dúvidas, sempre surge casos. Então, às vezes o professor ele tem alguma informação, mas já teve algum outro aluno que teve um problema diferente. Na turma 1 mesmo, ele tem o Roberto, que ele mora na França, então essa questão de gelo, ele já deu alguns toques, então isso é abordado sim. Também nas torres estaiadas eu falo um pouco do efeito galope que tem nos cabos. E Deixa tem eu outra falar pergunta do Vitor. Deixa eu falar mais uma Pode coisa falar. aqui, né, David? Sobretudo quem perguntou sobre o concreto armado, que é engenheiro mecânico, acho que não sei se foi o Eduardo, além da pós de linhas de transmissão, que é uma pós de viés de engenharia elétrica, você pode assistir qualquer aula de outros cursos que eu coordeno. Edifício de concreto armado, então você pode assistir concreto armado 1 e 2 lá, para ter uma base ainda melhor. A pós de metálicas, engenheiro do aço, você pode assistir, a pós de pontes. Então, obviamente, você pode assistir como aluno convidado, ouvinte.
mas você está matriculado nessa pós e assiste lá como uma aula complementar, caso queira. Isso é como a gente está construindo uma comunidade, são mais de 800 engenheiros, os alunos transitam entre cursos, tá? Então, isso é uma vantagem que a gente tem aqui. Pode continuar, David. Lê a pergunta aí. Uma pergunta do Vitor: durante o curso vocês disponibilizam a bibliografia básica de cada módulo, para quem não é da área poder estudar? Sim, normalmente a gente fala quais são os livros da área, as normas que são disponibilizadas de forma gratuita, os professores eles disponibilizam, né? As que não são, a gente não pode disponibilizar, mas sempre a gente procura falar dos principais livros e bibliografias. A gente compartilha muito artigos técnicos, né, seja de mestrado, doutorado, a gente consegue bastante informação com propriedade a respeito disso, né? Você falou que já era do grupo. Oi, Sérgio, o T3 Engenheiro de Torres. Você está falando do link para conversar com a Soraya, como você já está no grupo da turma? Já tem aluno matriculado aqui. Eu vou enviar lá no grupo também da turma, tá bom? Da turma da T3. Talvez o Sérgio não sei se tá, mas já. Este evento também celebra a abertura da T3, então a gente já tem alguns matriculados já. Vou mandar lá também, Sérgio. O que mais? Sou engenheiro. Sou engenheiro eletricista também, na obra precisamos ter mais ou menos um pouco de tudo. É igual eu sou engenheiro de estruturas e acabo, às vezes, muitas vezes, tendo que ter uma noção da parte elétrica para não fazer nenhuma besteira, né? Então, a gente acaba, como engenheiro, tendo que ter uma noção um pouco de tudo. E quando a gente percebe que foge um pouco da nossa área, a gente tem que ter os contatos que vão poder nos auxiliar a auxiliar o nosso cliente, né? Gostaria que você colocasse quais módulos a gente pode assistir, mesmo estando nessa pós de Torres. Pode, por gentileza, colocar e relacionar isso no grupo do WhatsApp? Explica para o Sérgio como é que funciona essa questão, Daniel, de assistir às aulas. A gente manda todo mês o calendário de aulas, né, dos outros cursos, e aí você faz uma solicitação para a gente de qual aula você quer assistir, né? E a gente manda os links. É bem tranquilo, tá? Bem de boa. O Marco levantou a mão, mas, Marco, o áudio está desligado, você tem que escrever. Ô, Sérgio, eu vou mandar também no grupo já dos alunos matriculados lá, tá bom? Aulas ao vivo, são 21 módulos. Aulas ao vivo ocorrem na quinta-noite, sexta-noite e sábado. Mas é um final de semana por mês, ao vivo, e fica gravado. Então, para quem não perdeu algum ou outro, pode assistir a gravação. Não tem TCC, mas tem prova. Por que tem prova? Prova não é o melhor método pedagógico de você avaliar o engajamento do aluno, mas a gente precisa, por efeito de MEC, ter nota no seu certificado e ter frequência. Então, a prova ela serve para te atribuir uma nota ao seu módulo. Porém, olha que tranquilo, você tem 3 chances de obter uma maior nota, tá? Então, e tem 30 dias para fazer a prova. A gente aqui é bem flexível em relação a isso. Só um complemento, Daniel, rapidinho. Em relação às aulas ao vivo, às vezes o que acontece? Digamos que você consegue participar na quinta, na sexta e sábado você vai ter o casamento do seu irmão. Assim, sabe que você vai no casamento do seu irmão, não vai ter jeito. Depois você pode assistir a aula e caso tenha alguma dúvida, o professor ele fica no grupo do WhatsApp da turma. Então, por exemplo, o aluno que mora em outro país, que mora na França, às vezes o fuso horário fica muito ruim para ele, principalmente nas aulas durante a semana, que a noite aqui lá acaba sendo de madrugada. Então, às vezes ele vai assistir umas 2, 3 semanas depois e ele fica com algumas dúvidas e pergunta no grupo. E aí os professores, eles respondem e auxiliam. Sérgio, minha internet tá ruim agora. Estou tentando compartilhar aqui os grupos. Os grupos são de WhatsApp, tá? Toda a comunicação
Eu vou até abrir aqui, vai dar certo. É feita pelo WhatsApp no grupo da turma. Deixa eu abrir. Ah, foi agora. Vocês estão vendo a tela, né? Vê que tá indo. Tá vendo aí, ó? T2 Ponte, T10 Engenheiro do Aço, T12 Engenheiro do Aço, T3 Pontes, Torres está aqui, ó. T1 Torres, T3 Torres também está aqui. Ou ainda não veio aqui para a pasta de arquivados, mas aqui a gente faz toda a comunicação. Veja como funciona aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui a T9 Engenheiro do Aço. Vou carregar. Ó, avisos gerais, a gente se comunica, os professores vão entrando aqui, ó, Gustavo Chodral é professor, então ele vai comunicando com os alunos aqui, os alunos vão perguntando, olha a agenda de aulas. Eu mando todo mês a agenda de aulas diferentes para você ver o que você pode assistir. Eu faço vídeo de avisos mensais, então todo início de mês tem os avisos, a gente avisa a aula que vai acontecer, avisa algum evento diferente, por exemplo, tem Semana do Concreto Armado no início de maio, a gente está nessa semana aqui, ó. Então o calendário vem atualizado, a gente manda sempre o calendário atualizado aqui no grupo e você vai vendo o seu avanço. Tá vendo aqui, ó, no caso, a T9 da Engenheiro do Aço, ela está lá no final. Né? A gente está aqui no dia 24, vai ter edifícios de multipavimentos mistos lá com a Codem. Ah, eu estou matriculado na Engenheiro de Torres, mas eu quero assistir a aula de edifícios de estrutura metálica. Só solicitar o link para a gente que a gente manda. Então é bem legal. Ó, o Hermes está falando aqui. Sou um aluno da T2, estou completando um ano nesse mês. As aulas são fantásticas, excelentes professores, todos eles de grande conhecimento e muito atenciosos. Estou muito feliz com a pós. Pô, Hermes, esse feedback é muito bom, cara. Obrigado de verdade. É, a gente sabe que o curso não é perfeito, porque a gente busca excelência, mas em grupos heterogêneos, cada um tem uma demanda muito particular, a gente busca agradar a maioria. Estou muito feliz pelo seu comentário. O Sérgio, mande uma mensagem no grupo para ter certeza que estamos exatamente no mesmo grupo de comunicação. Tá bom, vou mandar lá agora. E o Hermes da T2, agora que vai começar de fato nos módulos mais aplicáveis, né? Esse mês começa com torres autoportantes 1, 2, no mês que vem, torres autoportantes de energia. Nesse primeiro período, assim, foram os módulos mais de fundamento. Então, a tendência é que fique mais divertido. Ô Sérgio, eu estou mandando lá agora. Aí você me confirma, por favor, aqui, tá? Grupo da T3 de Torres. Ou outro aluno que estiver aqui com a gente. Ó, tem mais algumas perguntas aqui que passaram. Você falou de uma pós de engenharia de linhas de transmissão. Tem essa outra pós, né, Daniel? Tem a pós de linhas de transmissão, a pós de viés de engenharia elétrica. Né? O pessoal de concessão, o pessoal que trabalha no setor elétrico. Eu sou o coordenador pedagógico da formação civil, então a metodologia de ensino que funciona aqui, a gente aplicou lá com os coordenadores técnicos, que é o Caio e o Yuri. Então, quem quiser saber mais sobre a pós de linhas de transmissão para engenheiro eletricista, me manda mensagem no privado, que eu vou até deixar meu número aqui, que eu mando mais informações. O Roberto também perguntou, o professor fica no grupo por quanto tempo? Ele fica até Eu o acho que final. ele não sai, né? Depois que, vamos supor, chegou no módulo do professor, ele fica e continua até o final do curso. É. De tanto que, assim, às vezes um professor acaba complementando o outro, né?
Então, às vezes alguém pergunta alguma coisa de uma torre de telecom, é uma torre autoportante de telecom para TV. Aí o professor Walter vai e manda alguma coisa. Aí eu vejo a mensagem do Walter, eu vou e complemento com algum exemplo. Então, o professor entra e continua no grupo até o final do curso. Antes de você responder a pergunta, Rafael, David, a gente tem hoje, sei lá, talvez uns. Tem escritório que tem 5 alunos na engenharia de torres. Tem empresas, eu sei que tem. American Tower tem uma galera, Brametal tem uma galera. O que mais? SBA, tem um pessoal da FECAP também. Tem empresa que tem sete É, engenheiros aqui. Professor, atualmente trabalho com reforço estrutural em torno de telecom. Nessa pós aprenderemos algo a respeito? Sim, a ideia é que com os módulos iniciais, você vai ter um pouco mais de conhecimento na parte dos perfis reforçados, né? E depois, quando entra nos módulos mais aplicados, assim, você vai entender como partir para um reforço, né? Como você já trabalha na área, você sabe que cada reforço acaba sendo um reforço. Então, você tendo esse conhecimento, por exemplo, o módulo de torre estaiada, eu abordo falando, olha, onde faz sentido reforçar com um perfil, aumentar a quantidade de cabos, se a gente coloca um cabo com um diâmetro maior, qual que é o comportamento da torre, às vezes fazer o reforço trocando cabo não é tão eficiente. Então, ao longo do curso, você vai tendo essa percepção e vai adquirindo conhecimento. A gente não consegue abordar todos os tipos possíveis de reforços, né? Porque você tem torres que já foram reforçadas e vão passar por um terceiro ou quarto reforço, então são casos muito específicos, mas você vai ter essa base para conseguir fazer o projeto. O Alisson perguntou, quando começa a pós de torre de transmissão? Essa pós de torre de transmissão, na verdade, é linhas de transmissão, né? E você sabe quando vai ser a próxima turma, Daniel? Eu tenho que confirmar a data, não sei exatamente, tá? Começou no começo do ano, se não me engano, ou no final. Mas me manda mensagem lá no WhatsApp, aí que tá o número, que aí eu vejo direitinho. Porque a pós-engenheiro de torres, ela entra no aspecto da estrutura da torre, né? Então, as cantoneiras, as ligações, o que o cabo representa de carga na torre. A gente não entra no aspecto da linha de transmissão, né, que seria mais voltado para a parte de engenheiro eletricista, né? A nossa parte entra mais na parte do cálculo estrutural. Será ensinado metodologia BIM? Então, entra nessa questão que eu comentei anteriormente, que a gente trabalha com o CIA, ou o robô, e a parte do BIM acaba entrando mais no detalhamento, não tanto na parte do cálculo, né? Será um sorteio de desconto para pós? Não vai ter, infelizmente. Mas o lance do BIM é engraçado, tá, o Roberto? Tá falando aí. É, muita gente, assim, eu não gosto de ser um cara desonesto intelectualmente, sabe? Porque eu sou mergulhado no mercado. Assim, já fui de ArcelorMittal, já fui de concessionária, hoje eu trabalho em empresa de proteção e fabricação de ancoragens. E o BIM, às vezes, é tratado como se fosse uma ditadura e também um chamariz para a venda de curso. ênfase em BIM, foco em BIM. Sabe, você aprende uma modelagem tridimensional e fala que é BIM. Assim, eu não gosto de usar esse recurso, porque na prática, no dia a dia aqui, as coisas são um pouco mais pragmáticas e menos românticas, entendeu? Então é mais ou menos a filosofia que a gente atua nos cursos. O Eduardo está falando aqui, precisamos conhecer mais sobre os laudos de torres já reforçadas. No entanto, eu vi que os reforços estão lá no final. Tem como acessar algum material antes, estando matriculado? Tem como ele assistir a aula quando for na turma 2, por exemplo, ou na turma 1. É, assim, a gente não trabalha muito no método amostra grátis, mas eu acho que você pode pedir para a Soraya, hoje, de vez em quando o pessoal da secretaria faz isso, dá acesso à aula de turma que está rolando. Aí tu entra lá. Aliás,
fazer uma coisa agora, ó, excepcional para vocês, tá? É preciso entender como é que funciona. Tá rolando uma aula hoje da T11? Deixa eu ver. T11. A T11 de metálicas está tendo aula de perfis dobrados. A gente usa mais perfis formados a frio, perdão, perfis laminados aqui, né? Mas perfis dobrados também pode aparecer alguma coisa. Estou mandando aqui o link da aula da Alberto, tá? Ó, sim, é uma coisa que eu não faço, tá? Ele está dando aula lá agora, acho que até 10h30. E ele dá aula de elementos treliçados aqui também, professor Alberto Leal. Serve para você entender como é que é a dinâmica de aula, assim, por mais que seja engenheiro do aço, é a mesma coisa. Inclusive, o Alberto dá uma aula aqui. Estou mandando aqui no grupo agora. Tá? Aí, no chat, né? No grupo não. Exclusivo, hein, pessoal? Eu nem avisei ele, então não faz. Por favor, não faça bagunça na aula, não, tá? Respeita o professor, a turma lá. Entra quietinho e assiste quem quiser. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode ser a respeito do curso, pode ser algum caso prático. Ó, a gente está agora falando de escada. Tá rolando aula de escada lá, de perfis dobrados, tudo bem. Não é um assunto muito alinhado aqui ao que a gente está falando, mas tem umas escadas aqui, né, David? A gente fez escada marinheiro, mas tem. Mas elementos de, de segurança, elementos secundários de perfis formados a frio, perfis dobrados, eles são muito importantes. Então, essa aqui é uma segunda aula, eu acho. Então, neste momento, está falando de escada. Então, quem quiser ver como é que a dinâmica de aula funciona, que é a mesma coisa que É. essa ali acontece aqui, entendeu? O Alberto, ele dá o módulo 4, que é dimensionamento de elementos treliçados. Então, ele passa como calcular uma cantoneira compressão, um perfil dobrado, um elemento atração. Ele vai bem na base, né? Ele não vai analisar a torre, ele vai analisar o elemento. Aí, na análise da torre, já é tratado nos módulos de torre autoportante, que é o módulo 9 e o módulo 10. Assim como no torres estaiadas. No meu módulo, eu não entro no aspecto do cálculo da cantoneira. Ah, a cantoneira vai resistir a 35 kilonewtons. A gente vai chegar nos 35 kilonewtons e se você precisar dimensionar, você vai no módulo do Alberto, né? E você vai ter essa base que você já aprendeu. Claro que se surgir alguma dúvida durante a aula, a gente esclarece, mas o intuito é que não seja algo corrido, de em um final de semana você aprender a vento, compressão, esforço, cabo, então a gente separou o curso para cada módulo ser bastante focado. Né? E se ele tiver intervalo, se não tiver falando nada, é porque tá em intervalo. E outra coisa, gente, eu sou de mercado, tá? Aqui, ó. Eu sou, ó, tô de bota ainda, tá? Então, a gente aqui faz acontecer, a gente é engenheiro brabo. Não que o projeto acadêmico, mais de pesquisa, não seja importante, muito pelo contrário. A pesquisa, ela traciona o desenvolvimento tecnológico. Mas o nosso viés é buscar realmente trazer gente que
que trabalha, que faz consultoria, trabalha nas empresas, que faz acontecer. Então, sem muito academicismo, sabe? Embora a gente sempre vai incentivar também o engenheiro a inovar. Eu, por exemplo, olha que doido, eu estou usando conhecimento em torres para trabalhar com tensoestruturas e estou com o projeto, com o comitê de sinalização vertical na BNT, tentando criar um projeto de norma de outras soluções para free flow, para torre, pórtico de sinalização rodoviária. Então, todas as minhas pesquisas são para viés de negócio. Eu aprendi isso na ArcelorMittal. Inovação tem que gerar nota fiscal, porque senão não adianta. A gente tem que errar em muitos produtos e desenvolvimentos para acertar em alguns, para promover algum tipo de algo que tenha tração de mercado, né? Então, a gente tem esse viés aqui muito ancorado nisso também. E, ó, eu quero agradecer a presença de todos vocês. A gente está com 47 pessoas aqui. E é vocês que fazem isso acontecer. A gente já está programando um outro curso complementar gratuito. Esses cursos complementares são o seguinte: são cursos que às vezes não estão dentro da grade, muito particulares, e que a gente quer criar. Como a gente tem patrocinadores, eu consigo trazer professores para trazer isso gratuitamente para vocês. Então, vai ter semana do concreto armado, vai ter semana da modelagem em pontes. A gente está tentando organizar aqui um de modelagem estrutural de torres de transmissão. Vai acontecer, né, Dele? A gente está trabalhando aqui para acontecer. As empresas são muito fechadas, mas a gente bate na porta, até achar alguém que tope trazer o conteúdo para a gente. O Márcio falou que teve o curso com o Felipe Jacobi, que foi esse mês, né? Não, foi final do mês passado. Então, a gente já trouxe Zacarias e, ó, é gente cara, tá? É gente porque é gente boa. E a gente consegue, graças a Deus, aí, com os patrocínios, promover esses eventos para vocês aí. É isso, né, Deide? Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat ou pode mandar no grupo. Não sei se o grupo é fechado. Eu acho que não, né? Pode mandar mensagem no grupo ou me chamar ou chamar o Daniel em relação ao curso. Ou se tiver algum caso prático, falar, olha, estou com um problema aqui em tal torre. Normalmente esses cursos gratuitos às vezes depois me chamam perguntando e é sempre um prazer ajudar, né? A gente que trabalha com estrutura metálica e gosta disso, então a gente se ajuda. Então, se caso tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Eu estou no grupo de WhatsApp, então pode me chamar. Eu vou mandar lá no grupo. Pode me chamar, Eduardo, não tem problema não. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp todas as informações agora, assim que sair daqui. E lembrando, a gente é um projeto muito sério. A gente está com a Valorec, que é a maior fabricante de tubo sem costura do mundo, que a ArcelorMittal comprou 25% agora, a maior fabricante de parafusos da América Latina, que é a Fiedler, maior galvanizadora da América Latina, que é a Bebosch. É só gente grande que assina com a gente e endossa o projeto. Então, porque eles acreditam que a gente está fazendo algo sério aqui, algo de longo prazo. Então, hoje, esse tipo de parceria técnico-científica, ela só ocorre com grandes universidades federais que têm laboratórios e incentivos. As empresas têm incentivos fiscais, né, apoiar esses projetos. Então, aqui é uma exclusividade que a gente tem aqui porque a gente realmente serve a sociedade, nosso objetivo é ajudá-los a desenvolver mercado como a gente desenvolve, né? E também em carreiras aí, porque é isso que faz o Brasil andar para frente. Beleza, gente? O Roberto Pedro, a turma já tem quantos alunos? Eu tenho que olhar lá, Roberto, com a secretaria, já tem um número ok. A gente trabalha com o teto, se não me engano, de 50, porque acima disso a gente não consegue gerenciar tantos alunos, tá? Então, e ano de eleição é ano muito complicado, as pessoas ficam mais receosas, seguram mais o dinheiro. Eu não consigo garantir que vai ter uma T2 no segundo semestre, tá? Talvez uma T4. Eu acho que T4 só
no começo daqui a um ano, aí, em 2027. Tá bom? É isso, gente. Então, obrigado. Obrigado. Vou mandar as coisas lá agora no grupo. Obrigado, pessoal. Solicitem um certificado, hein? Valeu! Tchau, tchau.